Deus abençoe vocês, meus preciosos irmãos em Cristo Jesus. Eu estou com as mensagens pergunta e resposta e tem uma pergunta e resposta aqui, a pergunta número 3 da mensagem pergunta e resposta número 9. E essa pergunta é referente se a pessoa é salva a menos que haja recebido o Espírito Santo. É uma pergunta profunda, é uma pergunta muito importante para nós. E o mensageiro desta era, ele responde essa pergunta dizendo assim: poderia-se tomar cerca de umas boas 5 horas discutindo sobre isso. Quando você aceita a Cristo como seu Salvador e está então pronto para o batismo nas águas, você não tem sido convertido ainda. Você está somente crendo para o arrependimento. Conversão significa ser mudado. Agora, para fazer isto mais claro, Jesus disse a Pedro, o qual também o tinha seguido por 3 anos e meio. E no livro de Mateus, no capítulo 10, Jesus deu a Pedro poder contra os espíritos imundos, para ir expulsá-los, para curar os enfermos e para pregar o Evangelho. Ele tinha poder para fazer isto. E em São João, capítulo 17, verso 17, Jesus santificou a Pedro através da verdade e disse que a palavra era a verdade. E ele era a palavra. Então, antes do Pentecostes, ele disse: depois que tu te converteres, então confirma a teus irmãos. Você está só dando passos para a conversão enquanto você crê e está atuando. Puxa, que resposta tremenda até aqui, né? Ele mostrando que Pedro tinha recebido poder para expulsar demônios, para orar pelos enfermos. Até Pedro tinha sido santificado pela palavra, que é a verdade, mas ainda ele não estava convertido. Ainda Jesus, olhando para ele, via que ele tinha atitudes de homem que não era convertido realmente a Deus. E Jesus disse, São João capítulo 17, verso 17, né? Veja, depois que tu te converteres, então confirma a teus irmãos. Você está só dando passos para a conversão enquanto você crê e está atuando. Bem, eu sei que muitos de vocês, meus amigos batistas e presbiterianos, não estão de acordo com isto, porque vocês voltam e citam a Escritura. Agora, aqui onde eu digo que eu tenho que fincar o cravo, vê? Vocês voltam à Escritura. Abraão, Romanos 4, creu em Deus, e isto lhe foi imputado ou lhe foi concedido como justiça. Abraão creu em Deus, e Deus imputou isto a ele como justiça sobre as bases de sua fé por crer. Mas, para provar Abraão, ele lhe deu a imputação, que ele foi imputado de seus pecados. Então, ele tinha concedido os seus pecados, porque ele tinha crido. Ele lhe deu um sinal, e é aonde você, meu querido irmão presbiteriano e batistas, amigos, falham em ver isto, vê? Ele lhe deu o selo da circuncisão, como um testemunho, como uma prova que ele tinha recebido sua fé em si. E isto é porque Paulo, em Atos 19, disse aqueles irmãos batistas que tinham Apolo como pastor, crendo no Evangelho, como João tinha pregado: tens vocês recebido o Espírito Santo desde que creram? Vê você? Eles tinham crido, mas não tinham ainda sido convertidos. Agora, nós tomamos errado a palavra conversão hoje. Nós diríamos que um homem que se converteu é um homem que parou de beber e tudo mais, e vai à igreja, ou se une à igreja. Ele pode se unir à igreja, mas aquele não é o sinal de que ele está convertido. Ele não está convertido enquanto a velha vida não é morta. Ele é sepultado em Cristo e é ressuscitado com ele na ressurreição de novidade de vida.
quando o Espírito Santo tem criado nele uma esperança viva de vida eterna, que vem somente através do Espírito Santo. Vê? Agora eu sei que essa grande escritura, eu a uso eu mesmo, eu a tenho escrito aqui, São João capítulo 5, verso 24. É minha escritura favorita, pois Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que crer em mim tem vida eterna. Deixe-me lê-la para assim dizê-la corretamente. São João 5. Eu desejo que a escutem atentamente enquanto lemos esta escritura, capítulo 5, verso 24. Se você quer acompanhar em casa com a sua Bíblia, né? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E vida eterna é a própria vida de Deus dentro de você. E a pessoa que tem vida eterna, ela não vai ao inferno, porque o inferno não é eterno. Como uma pessoa vai ao inferno tendo a vida de Deus dentro de si e tendo vida eterna? O inferno é criado, e tudo que é criado tem um espaço de tempo. E o inferno, ele é criado para que os demônios e aqueles que não creram, que morreram em pecado, serão lançados ali, no lago e fogo e enxofre. Mas é por um espaço de tempo. Depois de um determinado tempo, eles serão aniquilados completamente. Então, se você conseguir alcançar vida eterna em sua alma, em sua vida, você não será guiado ao inferno, mas você será guiado à eternidade. Agora, deixa eu continuar mais um pouquinho. Ele diz assim: aquele que crê em mim. Veja, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos em pecados, destituídos da presença de Deus, mas quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nós passamos da morte para a vida. Veja, aquele que crer em mim, agora a Escritura diz que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Então você não pode crer que Jesus é o Cristo, a não ser que você tenha recebido o batismo do Espírito Santo. Você está testificando ou dizendo o que as Escrituras dizem, dizendo o que o pastor diz, dizendo o que a mamãe diz, ou algum bom pregador diz. Porém, você mesmo não o sabe até que ele lhe haja testificado a você sua ressurreição. E nenhum homem pode chamar a Jesus o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Portanto, a pergunta é, que se um homem é salvo, eu creio que se ele está olhando para o Calvário e morre nesse estado, seguramente que sim. Eu creio que ele será salvo. Eu creio que ele irá, se ele não teve uma oportunidade antes, mas depende. Você se estriba no ladrão da cruz, mas recorde, esta foi sua primeira e última oportunidade. Você tem uma nesta noite. Não espere até aquele tempo, porque isto pode que não seja dessa maneira com você. Pode que você não tenha uma oportunidade de confissão. Eu te direi, estão bem, mas são tantas as chances para se tomar uma chance. Não espere pelo leito da morte, desde que este seja o seu leito de morte agora mesmo, que você morra agora e nasça de novo do Espírito Santo. O ladrão à direita, crucificado ao lado de Cristo, né? Ele disse: ó Senhor, lembre-te de mim quando estiver no seu reino. Jesus, olhando para dentro do seu coração, viu que aquilo era sincero. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no reino do meu Pai. Agora, aquele ladrão, ele foi justificado, ele foi perdoado, mas ele não teve a oportunidade de descer da cruz e se batizar no nome do Salvador, de não ter obtido o batismo do Espírito Santo no Pentecostes,
mas mediante a fé, mediante o arrependimento, Jesus concedeu isso a ele. Como disse o profeta, não espere chegar à morte, ou no leito de morte, ou na UTI, ou no acidente, você clamar por Jesus Cristo. Quem sabe não haverá essa oportunidade. A morte virá tão rápido que não te dará tempo de se arrepender. Agora mesmo você pode alcançar a salvação aceitando em sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus. Estamos com esta mensagem Perguntas e Respostas, número 2. Sabemos que na pergunta anterior foi respondida aquela pergunta: é verdade que não és salvo a menos que hajas recebido o Espírito Santo? Aquela resposta veio através do mensageiro. E agora, uma outra pergunta, eu quero citá-la e também quero citar a resposta que o mensageiro trouxe a nós nesta última era. Qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? Está vendo? Ele diz assim, é a pergunta número 38, de pergunta e respostas número 2. Ele responde, João capítulo 14, versículo 26. Ele, quando vier o Espírito Santo, vem, ele vos ensinará coisas que virão. Vem, ele será ele o aperfeiçoará. O manufaturado pelo homem não o fará, e ele é a palavra. Quando ele vier, o Espírito Santo se identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Lembra quando Jesus disse aos seus discípulos, quando o Espírito da verdade vier, vos guiará a toda a verdade? Então, se você tem o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, está em seu coração, ele mesmo vai te guiar a toda a verdade. Se você tem o Espírito Santo na tua alma, o Espírito Santo pontuará todas as Escrituras como amém. O Espírito Santo na tua alma te levará a crer e pôr em prática a palavra de Deus. Olha, agora, veja, eu falar em línguas, apenas quero perguntar-lhes isto. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, o que faria ele? E se você falasse em línguas, saltasses de um lado ao outro, gritasses e tudo o demais, e então viesse a palavra, e eu te dissesse do batismo, do que pelas Escrituras te provasse, como tenho feito, que o batismo usando o título de Pai, Filho, Espírito Santo, é absolutamente mal entendido na Escritura, ou quer dizer, é um ide, né? Não é um cumprimento, mas ali é um ide a todo mundo, pregai o Evangelho, aquele que crer foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isto é uma ordem, isto é um ide, não é o cumprimento da ordem. O cumprimento desta ordem está em Atos 2:38. Se você ler ali, você vai ver que é as primeiras conversões. As primeiras conversões. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, depois do Pentecoste, que falou sobre o batismo para perdão de pecado, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ali não diz nos nomes, no nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, é um título, né? Filho não é um nome, está vendo? Espírito Santo não é um nome, e sem este nome não haveria salvação. Aquele que invocar esse nome será salvo. Que o Evangelho fosse pregado, o arrependimento sobre este nome, Jesus Cristo. Está vendo? Deixa-me continuar mais um pouco. Ele diz assim:
Nunca jamais ninguém foi batizado dessa forma e você segue adiante de todas as maneiras, persiste com ela? Poderias me dizer que o Espírito Santo em ti faria uma coisa dessa? Como pode ele negar sua própria palavra? Está vendo? Como pode o Espírito Santo que está em você, que você alega dizer que tem o Espírito Santo, e negar as Escrituras? Vamos supor, o reino dos céus pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei desse reino messiânico. E se você é um filho desse reino, você pertence ao reino, como pode você ficar contra o Rei? Não pode. Você tem que obedecer às normas desse Rei, os estatutos, os mandamentos desse Rei. Está vendo? Como posso ficar contra o Rei? Se o próprio Rei diz, através de Pedro, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, como posso ficar contra isto, sabendo que tem 8 testemunhos dentro de Atos dos Apóstolos que mostra realmente que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo? Olha, poderia eu dizer à minha esposa que eu a amo e ter encontro com outra mulher? E sair e então dizer do meu coração que a amo? Tu crês que isto seria amor verdadeiro? Poderia dizer-me que ela me ama enquanto eu não estou e sair com algum outro homem? Isto é exatamente o que Israel fez. Vocês sabem que ali a Bíblia, como ele disse, fala a Israel e disse: te tens despido e recebeste a quanto o homem passava, e me tens sido fornicária em divórcio, eu te repudiarei. Exatamente. O que é isto? Adulteras contra teu próprio corpo. E quando uma mulher sai e vive com outro homem, ou um homem com outra mulher, quando estou casado com eles, desonra a sua própria carne. E quando uma pessoa diz que ela é uma cristã e absolutamente nega que a Escritura esteja correta, adultera contra o corpo no qual reclama estar. Vem? Por conseguinte, é uma marca do anticristo, tanto que enganará, se possível, aos escolhidos. Por um Espírito, somos batizados formando um corpo, e esse corpo é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Como faço para entrar nesse corpo? Como posso entrar em Cristo, a não ser pelo batismo do Espírito Santo? Agora, se eu for batizado pelo Espírito Santo, selado a minha alma pelo Espírito Santo, como eu negarei as Escrituras? Como posso ficar contrário aos mandamentos do Senhor? Como posso negar o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo? Como posso negar a ceia bíblica, que é pão asmo e vinho puros, acompanhado com o lava-pés? Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando tomou a toalha, cingiu-se com a toalha e pegou a bacia com águas, e ele lavou o pé dos discípulos, e ele disse: como eu fiz, façais vós também. É uma ordem, é um mandamento. Está vendo? Como eu posso ordenar ministras a pregar de púlpito se o próprio Deus, através de Paulo, falou que a mulher devia estar calada, e se ela quer aprender algo, aprenda em casa através do seu marido? Se ela tem dúvida, quer dizer, a mulher sim, ela pode ter dom de profecia, dom de falar em línguas, dom de interpretação, mas a ela não foi dado o ministério de pastor, a ela não foi dado o ministério de profeta. Dom de profecia é uma coisa, ministério de profeta é outra coisa. Deus dá o quintuplo de Efésios para homens, não para mulheres. Ele mesmo deu uns para profeta, para apóstolo, para evangelista, para pastores e para doutores. Está vendo? Deus não toma mulheres para serem ministras. Se você olhar em Timóteo capítulo 2, verso 9, você vai ver ali também o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo falando sobre isso também. Salvar-se-á, porém, a mulher, dando luz a filhos, se permanecer na modestia, e na santificação. Puxa, se você realmente
tem o Espírito Santo em sua alma, ela não é uma alma incrédula. Ali tem uma fé revelada. Aí sim, você vai olhar para as Escrituras e vai ver que você mesmo não vai acrescentar nada a ela. E você não vai tirar nada dela. Você vai ficar como ela é. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.